A paz do Senhor Jesus, irmãos. É uma alegria poder voltar e ministrar aos irmãos a santa palavra do Senhor Deus. E eu estou com a minha Bíblia aberta no livro de Romanos, no seu capítulo 8. E é um texto tão absolutamente abençoador. E eu queria lê-lo e logo em seguida explanar alguma coisa a respeito. Diz assim no verso 1: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vírgula. Nas versões atualizadas, o assunto para aqui. Na corrigida, continua, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Dizem que esta segunda parte do texto foi acrescida aqui, mas, mesmo na versão atualizada, o contexto vai sugerir exatamente isso, vai propor exatamente esta ideia. E por nós não entendermos o que está dizendo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, eu tenho visto muitos irmãos se sentirem condenados, pesados. Bem, eu queria abençoar sua vida com a Santa Bíblia, porque o Senhor Jesus não me chamou, para condenar ninguém, mas para pregar as boas novas de salvação. Isso é, boas notícias, e as notícias são maravilhosas. Que, se você está em Cristo, você não pode ser condenado. Porém, o problema é exatamente esse. Se você está ou não em Cristo. Muitas pessoas imaginam que por participarem de um movimento religioso, elas deverão estar em Cristo. É uma dedução, é uma conclusão, mas não é um testemunho do Espírito Santo. Não é o Espírito Santo que testifica com o espírito desta pessoa que de fato ela é filha de Deus. Porque quando fala do Senhor existe um certo medo. E a verdade é que quem tem o Espírito Santo não vive em condenação nem em medo. Ele vive cheio de esperança e alegria por reconhecer e entender a natureza que está nele. Muito bem. Então, normalmente eu ouço irmãos dizerem a seguinte frase: fulano de tal perdeu a salvação. Fulano de tal morreu fora de Cristo. E eu fico pensando, baseado no que eles afirmam tais coisas. Então, imagina-se que se um irmão deixar a congregação e por problemas, seja qual foram problemas, de relacionamentos, enfim, essa pessoa terá que ser tratada. Não é normal um crente sair de uma igreja com queixas, porque cabe ao cristão andar a segunda milha, dar a capa também, o paletó, dar a outra face. Não é fácil, é horrível, é muito difícil isso. Mas essa é a caminhada, essa é a proposta cristã. Então, quando um cristão amadurece, esse tipo de problema não é mais poderoso ao ponto de tocar a alma dele. Ele está firmado na rocha, ele sabe em quem ele tem crido. Não importa se ele é reconhecido ou não, não importa se ele tem um cargo ou não, ele tem uma vida com Deus. Não importa se alguém reconheça que Deus o use ou não. Se ele ainda está preocupado em provar, em demonstrar e provar para as pessoas, é porque ele, primeiro, não tem convicção. Segundo, provavelmente ele é muito vaidoso e a vaidade não saiu do coração dele. E existem casos extremos em que as pessoas sequer nasceram de Deus, portanto, eles imaginam que a igreja é um lugar de projeção da alma. Então, já que eu não faço sucesso aqui, eu farei lá fora, não é? Não, ele faz afora porque provavelmente ele nunca foi cá de dentro. Eu vou dar um exemplo, poderia dar muitos exemplos, muitos exemplos. Eu não quero citar nomes do Brasil, mas existem muitas pessoas
mas vou citar um nome conhecido: a extraordinária, maravilhosa cantora Whitney Houston. Ela foi uma jovem nascida dentro de uma igreja cristã e aprendeu a louvar a Deus ali. É curioso como nos programas que você vê do tipo The Voice ou The Idols, seja a versão brasileira ou portuguesa ou americana, é curioso como aparecem nesses programas pessoas dizendo que aprenderam a cantar dentro das igrejas. E a minha pergunta seria essa: se eles aprenderam a cantar na igreja, é porque conclui-se que eles eram, pelo menos deviam ser, pessoas que creem em Deus e o temem. Então, por que uma pessoa dessa, que tem um dom de Deus, pode usar esse dom para adorar a qualquer outra coisa, menos Deus? Ora, então a Whitney Houston se tornou um ídolo, não é? E foi triste o fim dela, muito triste. Bem, a minha pergunta a respeito é: quem pode dizer que Whitney Houston foi ao inferno ou naqueles últimos momentos da vida dela ela teve a oportunidade de se reconciliar? Eu não sei, irmão. Eu honestamente não sei. O que eu sei é que se ela nasceu de novo e se algum dia ela recebeu o Espírito Santo, por certo o Espírito Santo não a perderia. Jesus disse isso, ele estabeleceu o princípio dizendo: Pai, nenhum daqueles que tu me destes eu o perdi, nenhum. E pode dizer, não, isso está dizendo com relação aos apóstolos. Querido irmão, quando Jesus diz isso, ele está dizendo que todos os que o Pai deu a ele, e eu e você fomos a Jesus porque o Espírito Santo, o Pai, nos levou a ele. Então, esta palavra inclui a mim e a você. Pensando nisso e olhando para a vida da extraordinária cantora que eu gostei tanto, amei, tanto ouvir aquela moça cantar. Ela era bonita, tinha uma postura cênica excelente, ela cantava sem fazer caretas, ela cantava sorrindo. Ela me fazia lembrar a extraordinária cantora brasileira, que para mim foi a maior de todos os tempos, a Elis Regina. Aquela mulher também foi extraordinária. Claro que a história foi muito diferente. Elis Regina nunca esteve, pelo que eu saiba, dentro de uma igreja, mas a Whitney Houston esteve. Então, primeiro passo para nós estabelecermos a respeito da salvação. Qual é a primeira condição? Estar em Cristo. O texto diz, o apóstolo Paulo diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Ora, então vamos aqui fazer aqui vamos projetar um cenário. Então, imagine o corpo, um corpo humano, vamos chamá-lo de o corpo de Cristo. Então, imagine que você é uma célula que vai entrar no corpo de Cristo. Ora, se você é uma célula imunda, você não pode entrar no corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo é santo. Para você entrar no corpo de Cristo, você tem que ser santo. Então, daí você precisa do milagre, do novo nascimento. E o novo nascimento é isso. É Deus pegando a nossa velha natureza e a fazendo nova, recriando. É uma nova criação. Quem está em Cristo é uma nova criatura. Tudo se faz novo, tudo. Bem, aí você pergunta: não, mas o seu corpo físico não se fez novo? Me permita dizer uma coisa. Quando Deus me chama de santo, quando chama você de santo, nós nos sentimos lá, ao contemplarmos um ao outro e a nós mesmos, nós não nos consideramos santos. Porque sentimentos nos dizem: não, eu tenho pensamentos, eu tenho sentimentos que não agradam a Deus, eu tenho cobiça, eu tenho inveja, eu tenho raiva e por aí vai. Então logo eu não sou santo. Mas curiosamente Deus te chama de santo.
A Bíblia diz aos santos que estão na cidade tal e na outra cidade. E eu poderia dizer aos santos que estão aqui em São Paulo, ou estão no México, ou estão em Guiné-Bissau, ou estão na Rússia, na China. São santos. Mas por que eles são santos? Porque eles deixaram de pecar? Não. Porque Deus fez tudo novo. Mas espera aí, pastor, vamos voltar ao corpo. E o corpo? Querido irmão, nós precisamos entender algumas coisas da Bíblia. Quando Jesus soprou o Espírito sobre os discípulos e disse, recebais o Espírito Santo, a minha pergunta é, eles receberam o Espírito Santo naquele momento? Se você responder que sim, eu perguntaria a você, então o que aconteceu no dia de Pentecostes? Qual foi o Espírito que foi derramado ali? Ora, o fato de Jesus ter dito aquilo, ele estava dizendo porque para Deus tudo é. O ontem, hoje e o amanhã é. Nós não podemos entender com a mente humana que Deus está fora do nosso tempo e ele tem o poder sobre o tempo. Então, quando Deus diz que você é santo, ele diz porque ele te vê com a obra plena, com a obra completa do Salvador na nossa vida. Então, ele vê o meu corpo já ressuscitado, e isso é bíblico. Diz assim, se nós fomos sepultados com Cristo no batismo, ressuscitamos com Cristo igualmente, pelo poder de Deus, e também fomos glorificados. Ele coloca todos esses fatos, essas declarações do passado. Eu sei que para nós é difícil, nós humanos, nossa mente não pode alcançar isso. Paulo diz assim, agora nós somos filhos de Deus, mas nós não sabemos como seremos ou o que seremos. Ele não está dizendo que nós deixaremos de ser filhos de Deus, ele diz que a natureza humana será transformada, mas agora somos filhos de Deus. Ora, se eu e você somos filhos de Deus, e eu quero crer que você é, se você não for, aí onde você estiver, peça a Jesus para te dar um novo nascimento, entrega-lhe a sua vida, peça para que ele anule os teus pecados no sangue dele, peça para que ele entre no teu coração e lhe dê um novo nascimento. Isso se dará. E a partir de então, segundo a Santa Bíblia, você se tornará um filho de Deus. Muito bem. Então agora, voltando, ora, é impossível ser filho. Vamos imaginar aqui. Imagine que está entrando no Brasil, vindo da Europa, um casal de suecos, absolutamente brancos. Os cabelos chegam a ser brancos. Dá para notar as veias de tão brancos que eles são. E eles trazem uma criança. Imagine um casal de 28 anos em média e trazem uma criança de 12 anos negra, bem negra, daquele tipo de negro que tem na Nigéria, em Gana, que é um dos mais negros, não é? Tem vários tons, vários tipos de raça negra na África. Ao entrar no aeroporto, então a Polícia Federal perguntará quem é esse menino. E você imagina então nosso filho, o casal dizendo, é nosso filho. Bem, o policial não poderá dizer que não é, embora pela biologia não faz sentido. Mas deve haver documentos. O senhor pode provar que é seu filho ou vocês estão fazendo contrabando de crianças, não é? Então caberá àquele casal mostrar os documentos de adoção, realmente é filho daquele casal. Muito bem. Querido irmão, nós temos um documento de adoção. E esse documento se chama o precioso sangue de Jesus. Porém, quando se trata com relação à paternidade divina, algo mais glorioso acontece. Eu vou dizer como funciona. Vamos imaginar então um casal de negros trazendo uma criança japonesa e chegando na alfândega, da Espanha, e alguém dizendo quem é esse ninho, quem é essa criança? E ele, nosso filho. Sim, o senhor tem os documentos? Não tem os documentos.
Bem, se o senhor não tem os documentos de adoção, ele fala, não, está aqui a certidão de nascimento, eu sou o pai e essa é a mãe. Então eles vão dizer o quê? É impossível, amigo. Agora ouça. E se eles surgirem com uma criança negra, bela, e eles entrarem e a alfândega perguntar àquele casal, quem é esta criança? Nosso filho? Não haverá nenhum tipo de dúvida. Querido irmão, quando o mundo pergunta a você e a mim se somos filhos de Deus, nós devemos trazer as características de Deus. Precisamos trazer os traços da personalidade do Espírito de Deus. Muito bem, então estar em Cristo ou estar em Deus, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, é confundido com a ideia de quem está em um movimento religioso. Queridos irmãos, existem muitos movimentos nesses últimos dias para quebrar o trabalho das igrejas, como se eles fossem os mais espirituais. Só que eles chegaram na última hora e durante 2000 anos quem fez o trabalho foi esta estrutura, que eles dizem que é satânica. Só que eles não levam almas aos pés do Redentor. Eles querem arrancar as pessoas que estão na igreja sendo apacentadas para que possam ir atrás deles, ouvirem o que eles têm a dizer, não é? A pergunta é, quando é que surgem os falsos profetas? No começo? Sim, mas no final, evidentemente, isto é anunciado como um dos sinais da volta do Salvador, é que os falsos profetas estariam aí. Muito bem. Então, se você faz parte de uma estrutura religiosa, isso não te dá, de fato, a segurança de que você é filho de Deus, que você está em Cristo. Então, o que é que você tem que fazer? Ah, meu irmão, eu não posso lhe garantir isso. Eu posso garantir a minha experiência, mas eu posso garantir que se você for honesto no seu coração, porque muitas pessoas correm atrás de Jesus como corriam naqueles dias na Galileia, e nós sabemos que mesmo no dia da assunção do nosso Salvador, tínhamos pelo menos 500 pessoas ali, e no dia do Pentecostes, somente 120 estavam ali. A pergunta é, para onde foram os 380? Meu irmão, essa grande massa que professa o nome do Salvador, não são exatamente todos os que vão herdar o reino, e não são todos que têm natureza divina. Mas porque eles vão, porque eles seguem pelos benefícios, pela segurança, pela paz, pelo convívio social, pela projeção. Então todo ser humano precisa de um acalento na alma, e eles encontram isso na igreja. Mas desconfie, se você não tem um profundo amor ao Senhor Deus, ao ponto de temê-lo e obedecer aos seus mandamentos, que no Novo Testamento resume-se em 2: amar a Deus sobre todas as coisas, dificilíssimo, e ao seu próximo como a si mesmo, terrivelmente difícil, mas ele nos deu o Espírito dele para que nós pudéssemos alcançar este êxito. Então, não é o fato de você não ter bom sucesso nessa empreitada que te fará aceito ou não, é a disposição de cumprir. Deus olha para o teu coração e vê se você está a fim de fazer. Deus está olhando para você, desejoso de ver em você o desejo, a intenção de fazê-lo. Ele não se decepciona se você não alcançar, se você errar. Deus não se decepciona com a gente. Ele sabe tudo a nosso respeito. Então, me permita terminar o texto dizendo o seguinte. Diz aqui, é uma declaração muito poderosa para você viver triste. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Isso quer dizer que não andam segundo o que eu penso, o que eu sinto, o como me vejo. Isso é andar na carne. Mas andar no Espírito. As pessoas pensam que andar no Espírito é praticar ou viver falando em línguas, ou viver com orações ininterruptas. Não, isso não é viver no Espírito. Isso pode ser bom e é bom, mas viver no Espírito é viver com a palavra de Deus no coração e na mente. A tua palavra escondi, disse o rei Davi, no meu coração, para não pecar contra ti.
Então, quando você guarda a palavra de Deus, guardar aqui tem o aspecto de observá-la, de cumpri-la, de praticá-la. Então, segundo a Bíblia, segundo a palavra do Senhor Deus, quando você faz isso, você deseja fazer, você terá alguns momentos de falar, puxa, eu não consegui, puxa vida, eu não deveria ter feito isso, puxa, eu errei mais uma vez. Não se decepcione, não se entristeça. O nosso bondoso Senhor, Criador dos céus e da terra, sabe todas as coisas. Ele sabe que eu e você queremos agradá-lo. Então, andar no Espírito é aceitar o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que eu sou filho de Deus e eu creio. Mais do que isso, o Espírito Santo testifica ao meu coração. Eu vou dar alguns sinais de como você pode identificar. Quando você ouve um versículo bíblico, toca você. Você de alguma maneira reage com relação a isso? Se você o faz, é porque provavelmente o Espírito está aí. Você se agrada quando você vê o nome do Senhor, nosso Criador, Hashem de Israel, dos exércitos eternos de Israel. Quando você vê o nome dele, ou você ouve o nome dele exaltado, você se alegra? Se isso acontece com você, provavelmente você tem o Espírito. Se você tem prazer em cantar um hino de louvor e adoração a ele, a tua alma se quebranta diante dele. Provavelmente é porque você tem o Espírito. Ao ler a Bíblia, você se sente tão abençoado. É algo precioso demais. Isso é sinal que você tem o Espírito. Algumas vezes faltam palavras para exprimir, para expressar, para expor aquilo que nós queremos dizer a Ele de gratidão, de amor. Oh, se eu pudesse ter tanto conhecimento literal, que eu pudesse citar as mais belas poesias, que pudesse engrandecê-lo de maneira nunca antes feita, esse seria meu desejo. Eu tenho isso no meu coração, quero crer que você tem também, mas nós não temos esta habilidade, então a gente derrama lágrimas. Essas lágrimas representam tudo isso. Estas lágrimas são os mais belos hinos de louvor. Quando você que não tem voz para cantar, não sabe cantar, gostaria tanto de tê-lo. Algumas pessoas que cantam até já te humilharam. E você fica quem? Porque você não pode cantar um hino sozinho, não pode. Não se entristeça. Quando você, diante do Senhor Deus, declara o seu amor e chora, isso para Ele é as mais belas canções jamais cantadas. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que já passaram da morte para a vida. Não vai passar, já aconteceu. Meu irmão, eu quero encerrar dizendo a você, viva na paz do Senhor. Se você não tem a experiência do novo nascimento, busque-a. Se você tem, você já recebeu o Santo Espírito, alegre-se, nada pode separar você da mão, do amor de Deus, nada pode separar, nada. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nem a morte, nem a vida, nem anjos, potestades, principados, nem porvir, nem angústia, nem espada, nada nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se você se sente rejeitado, não foi o Altíssimo que colocou isso no seu coração. Alguém está te enganando. Provavelmente um espírito maligno. Resista-o e entregue os teus pensamentos ao Senhor Deus e regozije-se, porque nós estamos muito perto de irmos embora para casa. A todos os meus irmãos, minha família verdadeira, não minha família de sangue, porque a família de sangue não é a família verdadeira. A família verdadeira são aqueles que ouvem e obedecem à palavra de Deus. Foi o que Jesus disse, minha mãe, meus irmãos, são aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. Deus abençoe sua vida. Até a próxima, em nome de Yeshua, nosso Senhor Jesus. Deus te abençoe.